Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prof. Lu Mendes, chegando para vocês com mais uma revisão, mais um resumão geral aí da semana, da primeira semana de dezembro, todos os vídeos que foram postados e trabalhados aqui no canal do dia 4 até o dia 10. Se você está assistindo esse vídeo em pleno domingão, desejo a você um excelente, abençoado domingo a você e a toda a sua família. E se você estiver assistindo em qualquer outro dia, desejo para você bons estudos e acompanhe, porque todo domingo, 10 horas, eu vou postar esse resumão aqui para auxiliar vocês. É proibida a circulação de bicicletas em... Sempre que começar falando da proibição das bicicletas, a resposta correta tem que começar com rodovias. Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrando ainda que nas calçadas só quando devidamente sinalizado, calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado, e com relação aos pedestres, nos acostamentos é simplesmente permitido, tá? E outra questão que está caindo bastante, tanto pedestres quanto ciclistas deverão transitar em fila. Pedestres e ciclistas deverão transitar sempre em fila. O condutor que estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla terá como punição. Toda vez que vocês verem questões que está falando de estacionamento errado, de parada errada, sempre vai gerar a remoção do veículo, multa e remoção do veículo. Notem no caso a de baixo, quando o condutor deixar de guardar distância lateral e frontal entre seu veículo e os demais, terá como punição apenas multa. A diferença é que toda vez que for uma atitude errada, for uma ação incorreta, vai gerar apenas multa. Por exemplo, furar o sinal vermelho é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, mas como é uma atitude errada, é apenas multa. Agora, parar, estacionar na contramão, em fila dupla, sobre a calçada, faixa de pedestre, qualquer local aonde o estacionamento seja proibido, vai gerar a multa mais a remoção do veículo. E quando tiver algo errado, algo para arrumar no teu veículo, aí vai gerar a retenção para regularização. E aí tem essa outra questão que está caindo bastante, que fala, né, o que acontece quando o teu veículo é removido. Então, diz assim, é o condutor da questão anterior. O condutor, ao estacionar em local proibido, teve seu veículo removido pelo órgão de trânsito. Para a restituição desse veículo, o condutor deverá efetuar o pagamento de todas as multas vinculadas ao veículo, além das taxas e despesas de remoção e estada. Então, se o veículo foi removido, deverá efetuar o pagamento de todas as multas vinculadas ao veículo, além das taxas e despesas de remoção e estada. 3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. Notem bem que eu destaquei ali embaixo o que ele está pedindo da questão. Sempre que tiver 2 enunciados, é muito importante vocês lerem os 2 antes de lerem a questão em si, porque o que ele quer é quem que vai ter o direito de dirigir suspenso. Aí vocês precisam lembrar que com relação à velocidade, terá o seu direito de dirigir suspenso o condutor que transitar, trafegar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar a velocidade máxima ali no primeiro motorista, no caso é 90, e vou somar com a sua metade. 90 mais a sua metade, que é 45, dá 135. Significa que até 135 é uma infração grave com 5 pontos. A partir de 136 é uma infração gravíssima com suspensão direta. Como o condutor estava 105, então ele não vai ser suspenso. Segundo o motorista, mesma coisa,
100 mais a sua metade, que é 50. 100 mais 50, 150. Significa que até 150 eu tenho uma infração grave com 5 pontos. A partir de 151, eu tenho uma infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Como o nosso condutor motorista estava a 135, ele não vai ser suspenso. Mesma coisa, o motorista 3, 40 km por hora, 40 mais a sua metade. Metade de 40 é 20. 40 mais 20, 60. Até 60, infração grave com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir. E o nosso motorista estava a mais de 60, estava a 65. Então, o motorista 3, ele terá o seu direito de dirigir suspenso. Uma das condições primordiais para que um condutor venha desenvolver comportamentos e atitudes adequadas na condução de veículo é que a palavra primordial é algo essencial, fundamental, que você não pode viver sem. Por exemplo, é primordial eu respirar, porque se eu parar de respirar, eu morro. Então, é algo que o condutor precisa ter. Então, uma condição que o condutor precisa ter: consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. A marcação delimitadora de trechos de vias com áreas de estacionamento regulamentado de veículos que indica ao condutor que ali é permitido estacionar. Aonde tem a permissão para estacionar, sempre será na cor branca. Meio fio, pessoal, é isso que ele está perguntando. Imagine ali, o meio fio que é permitido estacionar. É o meio fio na cor branca, certo? E aí, notem a questão de baixo, é muito semelhante, mas diz assim: a sinalização horizontal é tudo que está deitado, que está pintado, desenhado, inscrito no pavimento, que indica ao condutor a proibição de estacionar. Aí é na cor amarela. Resumindo, meio fio na cor branca, primeira questão, posso estacionar. Meio fio na cor amarela, que é a segunda questão, eu não posso estacionar. Marca delimitadora na cor branca, estacionamento regulamentado. Marca delimitadora na cor amarela, proibido estacionar. Meio fio amarelo, proibido estacionar. Meio fio branco, permitido estacionar. Essa figura, pessoal, que eu coloquei para vocês aí, vocês podem ver que vocês têm o exemplo das duas faixas. Bem no começo do desenho, faixa amarela, onde é proibido estacionar, e na sequência, a faixa branca, aonde tem a permissão para estacionar. E vejam também a letrinha E, que no primeiro caso é proibido parar e estacionar, onde tem a faixa amarela, e lá mais no finalzinho da figura, a placa do E sem corte nenhum, que significa que vocês podem sim realizar tanto a parada quanto o estacionamento. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento é um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, é o SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que importância supervalorizada é dar valor ao bem material, dar valor ao veículo. Significa que o motorista acredita que quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres os motoristas têm. Ou seja, se o meu carro é maior, é melhor, é mais novo, é mais bonito, eu tenho mais direitos e menos deveres. Só que lembrando que essa é a ideia errada, ok? As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são as faixas seccionadas. Lembrando
que a linha contínua divisória de fluxo é aquela faixa, aquela linha que fica no centro da pista, dividindo a pista da direita e a pista da esquerda. Toda vez que essa faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Toda vez que essa faixa for na cor branca, são fluxos de mesmo sentido. E toda vez que ela for seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, significa que pode-se realizar a ultrapassagem. E quando ela for uma linha contínua, sem interrupção nenhuma, significa que é proibido. Mas nesse caso, o permitido ultrapassar são as seccionadas, tracejadas, pontilhadas e interrompidas. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Essa lista, na verdade, ela é composta apenas por 2 itens. Primeiro, braços ligeiramente dobrados. Braços ligeiramente dobrados. Ou então, as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição 9h15. Lembrem-se, ele não vai falar de calcanhares, não vai falar de pés e não vai falar de pernas. Ou ele vai falar de braços, ou ele vai falar de mãos. Se vocês lembrarem dessa dica, vocês já têm 2 questões aí que vocês podem acertar sem nem precisar ler todas as alternativas. Então, posição correta ao dirigir. Não vai falar de calcanhares, não vai falar de pés, não vai falar de pernas. Ele vai falar de braços ou ele vai falar de mãos. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9h15. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Anotem aí. Medida administrativa começa com R. Retenção, remoção, recolhimento. Anotem aí mais essa dica, que é outra dica que vocês podem acertar pelo menos umas 2 a 3 questões. Medida administrativa começa com R. Nesse caso, a resposta correta é a letra C, o recolhimento do certificado de licenciamento. Suspensão, cassação e apreensão são penalidades, certo? A medida administrativa é um complemento da penalidade. Por exemplo, o condutor que tiver o direito de dirigir suspenso, ele também vai ter o recolhimento da CNH, ou então a cassação, se caso ele estiver com a PPD. Então, a medida administrativa que começa com R, ele é um complemento da penalidade. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha em sentido contrário, acenda o farol alto, deve-se desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Por que à direita? Porque para o lado que vocês olharem é o lado para onde vocês irão levar o veículo. Então, não é na esquerda, senão vocês podem acabar até batendo no outro veículo, mas sim para a direita. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? O que é via? Via é o chão, é o piso, é todo e qualquer espaço por onde transitem, por onde circulem pessoas, veículos ou animais. Se a via é o chão, é o espaço físico, as condições adversas da via é tudo que está relacionado com o chão, com o piso. Por exemplo, na letra A, morro até seria, mas granizo está relacionado com o tempo. Na letra B, pista escorregadia até é, mas granizo não é. Na letra C, chuva e neblina são condições adversas de tempo, então ficamos com a letra D. Desvios e buracos. Então, condição adversa da via são todos os defeitos que a via apresentar. Pode ser morro, pode ser pista escorregadia, pode ser desvio, pode ser buraco, entre outras coisas. Condição adversa de via são os defeitos que a via apresentar. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre
pelo lado da calçada. Devem sair sempre pelo lado da calçada, que é o lado mais seguro, que é o lado da calçada. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Não é pelo lado esquerdo, nem qualquer um dos lados, nem pela porta mais próxima, e sim, devem sair sempre pelo lado da calçada, que é o lado menos perigoso, que tem a menor possibilidade de gerar um acidente. A distância de frenagem é definida como? Notem bem que na própria pergunta vocês já podem deduzir a resposta. Distância de frenagem, eu estou freando, eu estou frenando. Então, ela ocorre, ou seja, é aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Por quê? Ele está falando na distância de frenagem, na distância de freagem, na distância que eu estou percorrendo com o pé no freio. Ou seja, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Não é soma da distância de parada com reação, porque não existe, tá? O máximo que vai existir vai ser reação mais frenagem, que aí vai gerar a parada. Não é que permite uma manobra de emergência, essa é a distância de segmento ou segurança, que é medida sempre em 2 segundos, e nem na letra D, soma da distância de reação com segmento, porque também não existe. Portanto, letra C, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Lembrando que do primeiro momento que o condutor vê o perigo, tira o pé do acelerador e aciona o freio, é a distância de reação. Depois que ele aciona o freio, continua freando até o carro parar, é a distância de frenagem. E quando nós juntamos as duas, ou seja, desde o momento que o condutor vê o perigo, tira o pé do acelerador, aciona o freio, continua freando até o carro parar completamente, aí vai ser a distância de parada. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, ou seja, o RENAVAM, é competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAM, é de competência do órgão máximo executivo de trânsito da União, do órgão máximo executivo de trânsito da União. Pela sequência, identifique as sinalizações abaixo. Então, nós temos a primeira placa e a segunda placa. Ambas são placas vermelhas, são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. No primeiro caso, nós temos ela com um corte. Isso está significando que existe uma proibição. E no segundo caso, nós temos uma limitação. Nesse caso de largura, por quê? Porque está dos lados. Então, pela sequência, no primeiro caso, é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. E no segundo caso, nós temos uma largura máxima permitida. Primeiro caso, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita, e no segundo caso, largura máxima permitida. Ambas são placas de regulamentação que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. No primeiro caso, está ditando uma proibição e no segundo caso, está ditando uma regra. Existe uma largura máxima permitida para o trecho em questão da via. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Então, aqui nós vamos ter os dois lados da moeda. Nós vamos ter de um lado o passageiro, aliás, o pedestre. Esse vai fazer o que? Ele vai completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. E do outro lado, nós temos o veículo.
se você está no veículo, mesmo que o sinal fique verde para você, você tem o dever, a obrigação de aguardar o pedestre concluir a travessia. O pedestre deve completar o percurso liberando a passagem dos veículos. E os veículos deverão aguardar, né, o pedestre, o ciclista, ou quem quer que seja que esteja atravessando a via, completar a travessia. E o pedestre completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Os mais diferentes grupos e segmentos sociais estão em constante interrelacionamento no trânsito, quer como motoristas, pedestres, proprietários de automóveis ou usuários de transporte coletivo. Nessas situações, devemos agir com responsabilidade e respeito às normas e às pessoas. Devemos agir com responsabilidade e respeito às normas e às pessoas. Devemos agir com responsabilidade e respeito às normas e às pessoas. Todo condutor pode realizar avaliação visual em seu veículo, por meio da observação e do acionamento de diversos comandos e componentes, verificando o funcionamento adequado ou a existência de ruídos, vibrações anormais, desgastes, vazamentos ou qualquer outra irregularidade que possa provocar condições de perigo durante a circulação. Trata-se de. Então, ele quer saber todo essa inspeção que você vai fazer aí. Que tipo de inspeção que é? É uma inspeção visual, simples e a manutenção periódica preventiva. Inspeção visual simples e manutenção periódica preventiva. Nesse próximo slide aqui, eu coloquei duas questões que envolvem duas palavras diferentes que nós não estamos acostumados a ouvir no dia a dia, que é o decibelímetro e o catalisador, que são duas palavras que são cobradas muito, tanto na prova de meio ambiente quanto na prova de mecânica. Então, o decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Já o catalisador, nos veículos em que é previsto, é equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes, que é o catalisador. O catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar. Então, anotem aí. Catalisador, reduzir a emissão de poluentes. Catalisador, equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Decibelímetro, aparelho que mede o nível de ruídos emitido pelo veículo. Vou repetir. Decibelímetro, aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Catalisador, equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Catalisador, equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Então, o decibelímetro, ele vai medir os ruídos e o catalisador, ele vai reduzir a emissão de poluentes. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, ou seja, visível, você não deve, notem bem, a palavra negativa, a palavra de negação, não. Você não deve, você não vai fazer. O que você não vai fazer? Você não vai retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Então, você não vai dar alimentos para a vítima, não vai dar bebidas para a vítima, não vai usar medicamento, não vai retirar as vítimas, não vai retirar capacete de motociclistas, não vai retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima e não vão entrar em contato com os fluidos orgânicos, principalmente sangue. Vou repetir, então, vocês não vão movimentar ou remover as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer,
não vão usar nenhum tipo de medicamento, seja de farmácia, caseiro ou manipulado, não irão retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima e não vão entrar em contato com os fluidos orgânicos das vítimas, principalmente sangue. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para o número, no caso 193, Corpo de Bombeiros. Outra questão que pode cair também é perguntando para quem que vocês irão ligar se caso tiver vítimas presas nas ferragens. E aí vocês vão colocar na resposta o resgate do Corpo de Bombeiros. Então, Corpo de Bombeiros é o 193, vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o resgate do Corpo de Bombeiros. Ali pela sequência, o 190 é da Polícia Militar, o 191 é da PRF, 192 é do SAMU e 193 do Corpo de Bombeiros. 193, Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens, também 193, Corpo de Bombeiros. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, que serão 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Os ciclomotores são veículos de baixa cilindrada, de baixa potência e de baixa velocidade. Portanto, lembrando que todos os veículos que estiverem desenvolvendo baixa velocidade deverão ficar mais à direita. Então, nesse caso, eles irão transitar no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Eles são proibidos nas vias de trânsito rápido e também sobre as calçadas. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação são estabelecidas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. As especificações básicas, configuração, condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação. Aí tem uma outra questão que cai, perguntando quem é responsável por registrar, emplacar e vistoriar. Aí sim, por registrar, emplacar e vistoriar, aí seria o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Registrar, vistoriar e emplacar. Agora, as configurações para o registro, licenciamento e circulação, elas são estabelecidas pelo CONTRAN. E aí o DETRAN, ele vai ficar responsável pela parte prática de registrar e emplacar os veículos. A luz indicadora de carga de bateria no painel de um veículo fabricado a partir do ano 2000 permanece acesa com o motor em funcionamento. Esse dado pode indicar que, como ele está falando da luz da bateria, vai ser o quê? Não vai ser a bateria descarregada, nem que ela necessita de manutenção, porque senão ela nem ficaria acesa. E também não está relacionado com o painel estar com problemas, e sim que o alternador, que é o que fabrica a energia, ou mesmo o regulador de voltagem estão com problemas, ou seja, ou estão carregando em excesso ou não estão carregando. Então, o alternador e ou o regulador de voltagem estão com problemas, por isso que a luz fica acesa. Correlacione as placas indicadas à esquerda com o correto significado à direita. Então, o que ele quer? Que vocês peguem os números romanos 1, 2, 3 e 4 e juntem com o que está do lado ali, 1, 2, 3 e 4. Então,
No primeiro caso, no número 1, nós temos a placa R9. A placa R9, ela está dando uma proibição. Notem que é a única placa que tem um corte, é a única placa que está ditando uma proibição. E nós só temos proibição lá na última, no número 4, ou seja, proibido o trânsito de caminhões, ok? No número romano 2, nós temos a placa R18. Ela está dizendo o comprimento, ou seja, desde a placa dianteira até a placa traseira. Notem que tem uma setinha apontando ali, do começo até o final do veículo. Então, é o comprimento máximo permitido. Na número 3, na R27, nós temos um veículo e está apontando que esse veículo deverá ficar à direita, deverá manter-se à direita. Nesse caso, está ali no número 3, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. E na número 4, no R39, ele apenas está dando o desenho de um caminhão, que significa circulação exclusiva de caminhões. Portanto, a sequência correta ou a correlação correta é 1 está no número 4, 2 está no número 1, 3 está no número 3 e o 4 está no número 2. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é: se vocês estiverem anotando, anotem a sequência das 3 palavras: automatismos, desfavorável e incorrer. Automatismos, desfavorável e incorrer. Automatismos, desfavorável e incorrer. Por quê? Os automatismos, eles são desfavoráveis, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidente. Então, essa vai ser a resposta correta. Então, lembrem-se da sequência: automatismos, desfavorável e incorrer, que com certeza vocês vão acertar essa questão. É caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação, quando o condutor deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Infração leve, com 3 pontos, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Só cuidem para não confundir. Estar com habilitação vencida ou não pagar o licenciamento é uma infração leve com 3 pontos. Agora, dirigir o teu veículo com habilitação vencida é uma infração gravíssima com 7 pontos. Você ter habilitação, não estar usando e ela estar vencida, você poderá ter uma multa leve com 3 pontos. Agora, dirigir com habilitação, seja PPD ou CNH, vencidas há mais de 30 dias, é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. Só cuidem, porque a habilitação vencida há mais de 30 dias e o veículo não estar devidamente licenciado são infrações apenas, é infração, não é crime, é apenas infração. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, é um sinal de problema no sistema de direção de um veículo. Puxar para um dos lados ao frear. As vibrações nas rodas pode ser por um pneu não estar calibrado corretamente, pode ser por uma roda torta, pode ser por vários fatores. Agora, quando você pisa no freio e o carro puxa para um dos lados, aí sim está dizendo, né, está te alertando
que existe um problema no sistema de direção do veículo, puxar para um dos lados ao frear o teu veículo. Os dispositivos de sinalização de alerta são elementos que têm a função de melhorar a percepção do condutor quanto aos obstáculos e situações geradoras de perigo potencial à sua circulação. Só de nós começarmos a ler e entendermos que são sinais de alerta e que vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, nós já vamos lembrar das placas amarelas, ok? E ele continua: situações geradoras de perigo potencial à sua circulação que estejam na via ou adjacentes à mesma, ou quanto às mudanças bruscas no alinhamento horizontal da via, quando sinalizam situações permanentes e quando sinalizam situações temporárias. Situações permanentes, por exemplo, o que é permanente? É algo que não se pode mudar, que não vai ser alterado. Por exemplo, uma curva. Uma placa de curva é uma situação permanente. Por quê? A curva vai ficar ali daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, a não ser que tenha, uma alteração em toda a estrutura da via, mas se não tiver, essa placa vai permanecer ali, uma placa de curva, por exemplo. A situação temporária é algo que pode durar um dia, uma semana, um mês, mas é algo que vai começar e vai terminar. Por exemplo, uma obra, uma pintura da pista, uma manutenção qualquer da via, ela vai ter o seu começo, o seu meio e o seu fim. Então, ela é algo temporário, que vai ter uma duração curta. E aí, ele pergunta com relação à cor. Qual cor que vai ser para cada situação? Neste caso, as situações permanentes sempre vão ser na cor amarela e preta. Todas as placas de advertência são na cor amarela e preta. E as situações temporárias, que são as sinalizações de obras, manutenção, entre outros, tipo cavalete, cones, entre outros, é na cor laranja e branco. Então, vocês podem anotar aí: situações permanentes, amarela e preta; situações temporárias, laranja e branca; situações permanentes, amarela e preta; situações temporárias, laranja e branca. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido virar à esquerda. Lembrando que as placas de regulamentação são todas as placas vermelhas, que têm o fundo branco e a orla em vermelho. Elas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nesse caso, ela está ditando uma proibição. É proibido virar à esquerda. Ao olhar para as duas placas, a princípio se dá a impressão delas terem o mesmo significado, mas na verdade não. Por exemplo, na primeira placa ali na letra B, notem que a pessoa estava num ponto, ela foi, fez um balão e voltou exatamente no mesmo lugar. Esta primeira placa é uma placa de retorno. É proibido retornar à esquerda. Diferente da letra D de dado, que a pessoa ela só virou para a esquerda. Ou seja, para a esquerda ela não pode virar. É proibido virar à esquerda. Então, a placa que significa proibido virar à esquerda é a segunda, é o que está na letra D de dado. Porque a primeira é um retorno proibido. É proibido retornar à esquerda. Agora, proibido virar apenas à esquerda é a letra D, é a segunda placa, onde apenas tem, a flecha indicando e mostrando para a esquerda. São consideradas infrações de trânsito dirigir caminhão com habilitação para a categoria B, ou seja, eu preciso estar habilitado para o veículo ao qual eu pretendo dirigir, e dirigir com a CNH vencida há 40 dias. Até 30 dias não constitui infração, como é ali na letra B. A CNH vencida há 10 dias não é infração, nem 10, nem 20 e nem 30. Vai ser infração vencida há mais de 30 dias, no caso,
40 dias, por exemplo. Poderia ser 40, 60, 1 ano, 2 anos. Aí sim. Então, infração, letra D, caminhão, dirigir, né? Caminhão com habilitação para categoria B, ou seja, para carro, e dirigir com a CNH vencida há mais de 40 dias. Vai constituir infração a partir de 30 dias. 30 dias ou mais a CNH ou PPD vencidos constitui infração. Apenas infração, não é crime. Anselmo tem muito cuidado com seu veículo. Mora em uma rua de duplo sentido de direção, quase na esquina com um cruzamento. Rua esta que há grande fluxo de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos. O espaço de sua garagem é muito apertado. Assim, durante o dia, Anselmo tem o hábito de deixar o veículo estacionado em frente à sua casa, bem colado ao portão de sua casa, com 2 pneus direitos sobre a calçada, a fim de evitar colisões em seu veículo. Conforme o CTB e os preceitos da direção defensiva, Anselmo está. É claro que ele está errado, não tem como ele estar correto, porque configura a infração de trânsito parar o veículo sobre a calçada, pois desrespeita a lei e põe em risco a segurança dos pedestres que terão que circular pela pista de veículos. Além de constituir uma infração de trânsito, ele também poderá ter o seu carro removido por estar atrapalhando a circulação dos demais usuários das vias. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, dentre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fato que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Se cair essa pergunta para vocês e vocês ficarem assim com um pouquinho de preguiça de ler, ou mesmo já tiver com o tempo extrapolado, vocês têm uma palavra-chave nessa questão. A preocupação dela é o quê? É a emissão de gases. E a única que fala da emissão de gases é a letra A, que é a criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases. Qual a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta? Independente de qual estado vocês estejam, de qual cidade vocês estejam, sempre será de 1,5 m, 1,5 metros, em qualquer estado, em qualquer cidade do Brasil, uma vez que o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é válido para todo o território nacional. Então, 1,5 metros, 1,5 m ao passar ou ultrapassar um ciclista. O motorista que não mantém a distância de segmento pode envolver-se em colisão com o veículo da frente. A distância de segmento ou distância de segurança é a distância que você mantém do veículo que segue à sua frente. Distância de segmento ou de segurança é sempre medida em 2 segundos. Então, a distância de segmento ou de segurança medida em 2 segundos, você mantém ela para evitar a colisão com o veículo da frente, com o veículo que está seguindo a sua frente. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é conversar ao celular no modo viva voz.
Conversar, utilizar, digitar, qualquer utilização do celular na direção, ele vai diminuir a concentração, ele vai retardar os reflexos do condutor. Então, conversar ao celular no modo viva voz, mesmo no modo viva voz, vai atrapalhar a direção. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Eu gosto de utilizar uma dica, um macete. A energia, ela é transmitida para as rodas. A energia mecânica produzida pelos motores é transmitida para as rodas através do sistema de transmissão. A energia mecânica produzida pelos motores é transmitida para as rodas através do sistema de transmissão. Transmitida, transmissão. Então, anotem essa dica, esse macete que vai ajudar muito vocês se cair essa questão. A energia, ela é transmitida para as rodas através do sistema de transmissão. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos e adequados no trânsito deve fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Não é procurar dirigir rápido, nem se importar com os direitos alheios, nem achar que os seus direitos são mais importantes. A resposta correta para o motorista educado, que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito, é fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar sempre. A sinalização horizontal, que indica ao condutor a proibição para estacionar, é feita na cor. Bom, primeiro, para eu acertar essa questão, eu preciso saber que tipo de sinalização que é essa. Horizontal, lembre-se da linha do horizonte. É tudo que está deitado, é tudo que está pintado no chão, pintado ou aposto sobre a via. São as faixas, são as linhas que demarcam a proibição para estacionar, que é essa figura aqui, ó. Isso aqui é uma sinalização horizontal, é uma faixa, é uma linha que proíbe o estacionamento, que vai ser na cor amarela. Faixas de cor amarela, ou elas vão delimitar a proibição de estacionar, ou quando ela estiver no centro da faixa de trânsito, no centro da pista, ela vai delimitar que são fluxos opostos, que são sentidos opostos, que uma faixa está indo e uma faixa está vindo. Mas nesse caso, horizontal, amarelo, proibição de estacionar. Horizontal, que é o que está deitado, pintado, a postos, na cor amarela, é a proibição de estacionar. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Quando vocês vão até o CFC para fazer a primeira habilitação, esses 3 pré-requisitos, eles são exigidos para que você possa fazer a habilitação. Primeiro, ser penalmente imputável, ou seja, ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas para dirigir. Segundo, possuir carteira de identidade ou equivalente. O que significa? Carteira de identidade é um documento pessoal com foto. O equivalente é qualquer outro documento oficial com foto que possa substituir a carteira. Por exemplo, o passaporte, a carteira de trabalho, entre outros. Então, equivalente é algo que seja igual, que seja parecido, ou seja, um documento oficial que tenha foto. Então, possuir carteira de identidade ou equivalente. E saber ler e escrever. Não precisa comprovar grau de escolaridade nem ter diploma, apenas saber ler e escrever. Então, se cair essa alternativa, marca as 3 opções, porque as 3 opções estão corretas.
retas, ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. 2 pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória em um acidentado que está deitado na calçada. Ao redor deles, existe um grupo de leigos palpitando sobre os procedimentos e familiares chorando. Um motorista que deseja ajudar deve verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Lembrem-se ainda que vocês não vão movimentar nem remover as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, não vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer e também não devem entrar em contato com os fluidos orgânicos da vítima, principalmente sangue. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Evitar a utilização dos freios sobre poças de água. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Motorista 1, 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Esse motorista 2, ele está cometendo uma infração de natureza gravíssima com suspensão do direito de dirigir, que é exatamente o que ele está pedindo ali embaixo no enunciado. Nessa situação, a suspensão do direito de dirigir será aplicada a quem? Ao motorista 2 apenas, porque ele está transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E o motorista 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. Então, esse condutor, como ele já tem 2 infrações de natureza gravíssima, ele vai ser suspenso com 20 pontos. Mas como ele tem 18, ele não vai ser suspenso. Lembrando que por pontuação, 2 infrações gravíssimas suspende com 20, uma infração gravíssima suspende com 30 e nenhuma infração gravíssima, o candidato, o condutor, poderá acumular até 40 pontos, mas chegando nos 40 ele também será suspenso. Para que um condutor possa dirigir veículo destinado ao transporte de escolares, é preciso, além de outras exigências, que tenha idade superior a 21 anos e seja habilitado na categoria D de dado. Por quê? 18 anos é para a primeira habilitação, seja só A, seja só B ou seja A mais B. 18 anos é para a primeira habilitação. Para as categorias mais pesadas, que é a D e a E, o candidato, o condutor, precisa ter 21 anos completos. Nesse caso, o transporte de escolar, ele vai transportar mais de 8 pessoas. Para transportar mais de 8 pessoas, ele precisa ter a categoria D de dado, que é para ônibus, micro-ônibus, van, qualquer veículo que transporte mais que 8 pessoas.
E aí eu já coloquei aquela segunda questão que diz o seguinte: para que um cidadão obtenha habilitação na categoria D, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de, mesma coisa, 21 anos e esteja habilitado na categoria B, no mínimo há 2 anos. Então, ou 1 ano da C, da categoria C, ou 2 anos da categoria B de bola, para fazer a categoria D de dado, que é para transporte coletivo de passageiros, e ser maior de 21 anos. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é permitido desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Por exemplo, o teu carro ele transporta pessoas, né, dentro do carro, no banco, com cinto, e no porta-malas você pode colocar as cargas, as malas e objetos que você queira transportar, ou até naquele bagageiro externo que geralmente é colocado no teto do carro. Então, sim, transportar carga em veículo de transporte de passageiros é permitido, sim, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, ou seja, os passageiros vão no banco com o cinto de segurança de uso individual e as malas, cargas e objetos, ou eles vão no porta-mala, ou então no bagageiro externo, que geralmente é colocado no teto. Então, as malas no porta-malas e os passageiros no banco com cinto de segurança. Em uma rodovia, ao entrar em um túnel provido de iluminação pública, o condutor deve manter acesos os faróis, utilizando as luzes baixas. As luzes baixas dos faróis, vocês vão usar na rodovia, vocês vão usar em túneis. Todo momento que vocês estiverem transitando nas rodovias e transitando em túneis, é importante vocês estarem com os faróis acesos, utilizando as luzes baixas do veículo. E quando for condições adversas, chuva, vento, neblina, garoa, cerração, que dificulte a visibilidade, vocês vão deixar as luzes baixas ou então as luzes de posição acesas. Em via pública urbana, aberta à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em via urbana, são as vias que estão dentro da cidade, que serão 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, que são 4: trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Estas são as vias urbanas. Nós teremos também as vias rurais, que aí serão apenas 2, as rodovias e as estradas. Rodovias são todas as vias pavimentadas e as estradas são as vias sem pavimentação. Rodovia, velocidade máxima, quando for pista dupla, é 110, quando for pista simples, 100, e quando for estrada, é 60 km para todos os veículos. É proibida a circulação de bicicletas em. O único local que é proibida a circulação de bicicletas é nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrando ainda que quando falarmos em calçadas, quando falarmos em passeios, é permitido desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. E quando falarmos na proibição, rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Nos demais casos, vão circular na rua junto com os carros, no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores, e nós, ao passarmos ou ultrapassarmos um ciclista, temos que manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro,
ao passar ou ultrapassar um ciclista. Gratidão por todos vocês que assistiram este vídeo até aqui, gratidão pela vida dos mais de 12 mil inscritos aqui no canal da Profilo Mendes. Lembrando que nós temos vídeos novos e atualizados aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, 9h45, no sábado e no domingo, às 13h15, e todo domingo, às 10 horas da manhã, esse vídeo aqui, esse resumão de todo o conteúdo que nós trabalhamos aí durante a semana. E todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos a nossa live com conteúdo, com simulado, para poder tirar as dúvidas de vocês aí e poder auxiliar vocês da melhor maneira possível. Gratidão a todos vocês, desejo de coração muito sucesso, muitas bênçãos a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.